Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa do setor financeiro que também apresentou seus números referentes ao dia 30 de setembro de 2024. 30 de setembro porque os balanços são trimestrais, março, junho, setembro e aí o balanço anual no dia 31 de dezembro. Então, ao longo do ano, as empresas vão apresentando suas demonstrações intermediárias. E aí, naturalmente, nós vamos ter as próximas informações encerradas no dia 31 de dezembro, que serão publicadas e divulgadas a partir lá do mês de fevereiro, durante o mês de março, é que teremos as novas informações da empresa. Então, para entender hoje a empresa, vamos trazer os últimos números. E a empresa que nós estamos tratando hoje é o Banestes S.A., o Banco do Estado, lá do Espírito Santo. Um grande abraço para todo mundo aí do Espírito Santo que sempre acompanha aqui o canal Silas Negros, participa, manda mensagens. É uma honra ter vocês conosco. E também deixo agradecer o pessoal que sugeriu o Banestes, o meu amigo Michael Delfino. Michael, um grande abraço para você, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Também meu amigo Luiz Gonzaga, grande Luiz Gonzaga, é sempre bom ter você conosco. Um forte abraço, sucesso sempre aí para você, Luiz Gonzaga. Também meu amigo David Pirillo. Ô David, também lhe agradeço imensamente a participação, a sugestão e é um prazer sempre poder lhe atender. E também deixo mandar um grande abraço para o professor Alfinho, que acompanha de perto também o Banestes. Também lhe agradeço imensamente estar junto conosco nessa caminhada. Mas caso vocês queiram outras empresas, é muito simples, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negros, manda sua sugestão, aproveita, faça inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos nesse processo aqui de análise e interpretação das demonstrações contábeis. Bom, a análise das demonstrações, ela passa por uma metodologia, né? E o primeiro passo sempre de um processo de análise de balanço é entender a empresa e o seu mercado. Então, nós temos que conhecer um pouquinho da empresa, conhecer um pouquinho do mercado para que possamos entender os números. E, naturalmente, que a história da empresa é que constrói os números. Tudo aquilo que a empresa vem fazendo é que se transforma em números, razão pela qual sempre nós começamos aqui contando a história ou recontando um pouquinho a história para que você possa entender os números. E no caso do Banestes, a história mesmo começa em 1935, lá no estado do Espírito Santo, quando, na época lá, e não só no Espírito Santo, em todos os demais estados, havia uma necessidade justamente de fomentar tanto, principalmente o setor agrícola na época lá. E aí os governos do estado criaram agentes de fomento para toda a atividade agrícola. E no caso do Espírito Santo, foi criado o Instituto de Crédito Agrícola do Espírito Santo, que depois, na sequência, se transformou em Banco de Crédito Agrícola do Espírito Santo em 1937. Bom, como um banco de fomento, de estímulo, naturalmente que começa ali com o setor agrícola, mas daí na sequência já vai também para o setor industrial. E aí começa também a fomentar o setor, o desenvolvimento industrial do estado do Espírito Santo. Já na década de 70, aí troca o nome e passa a utilizar Banco Estadual do Espírito Santo, que daí na sequência foi chamado, né, de Banestes. E aí então começa toda a história do banco com o nome de Banestes. Bom, chegando em 1977, aí já faz o IPO, e com o IPO, mas o que é o IPO de um banco? É quando o governo do estado, que é o detentor do controle, o dono do banco, quando o banco coloca uma parte das ações na mão do mercado. E no caso do Banestes, foi colocado ali uma parte pequena das ações ordinárias e também uma parte pequena das ações preferenciais. Então, hoje nós temos ali uma pequena parte, aproximadamente 7,60%, das ações que circulam livremente no mercado. E o controle, naturalmente, ficou na mão do governo do estado do Espírito Santo. Bom, com esse IPO também o banco passa a operar e oferecer outros tipos de serviço, como a carteira de câmbio, a distribuidora de títulos e valores imobiliários, seguradora, também a parte de seguros. Tudo isso aí passou a ser oferecido também pelo Banestes. Bom, entrando já na década de 90, foi uma década de privatização dos bancos estaduais, até porque os bancos estaduais ali vinham enfrentando diversos problemas financeiros e o Banestes foi um banco que foi uma exceção. Ele acabou não sendo privatizado, continuou na mão do governo do estado do Espírito Santo, porém ele teve que passar por toda uma reestruturação. E nessa reestruturação, o banco também manteve ali a abertura de agências, porque uma das finalidades do banco era a finalidade social, levar o estado, né, aos diversos municípios e, consequentemente,
com a abertura de agências em diversos municípios, então foi se espalhando por todo o estado do Espírito Santo, praticamente ali 78 municípios onde tem agências do Banestes. Fora isso, o Banestes aí começou também a trabalhar com o sistema de correspondente bancário. E nesse correspondente bancário conseguiu se espalhar para todo o estado do Espírito Santo. Naturalmente que para acompanhar toda a evolução do setor financeiro, em 2015, o Banestes passou também a operar de uma forma mais intensa no setor digital, então trabalhando também com o Banestes Digital. Bom, com tudo isso, hoje o Banestes ele tem 782 pontos de atendimento entre agências e os correspondentes bancários também, e é o banco de referência dentro do estado do Espírito Santo. Mas para entender como que está a situação econômica e financeira do Banestes, estamos trazendo aqui os balanços de 2020, 21, 22, 23 e o balanço agora do dia 30 de setembro de 2024. E através dos números vamos conhecer o que é o Banestes. Então, para conhecer o banco, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis do Banestes S.A. Banco do Estado do Espírito Santo, trazendo aqui desde 2020 até agora as últimas informações apresentadas pelo banco no dia 30 de setembro de 2024. Bom, quando nós fazemos análise de balanço, só para entender, todos os balanços eles têm uma padronização, né, que é ativo, passivo, sendo que o ativo é separado de ativo circulante, não circulante, o passivo circulante, não circulante e o patrimônio líquido. O que muda ali, naturalmente, são as características de cada tipo de atividade. Então, quando nós analisamos um banco, nós vamos encontrar os mesmos grupos, ativo e passivo, e o ativo separado de ativo circulante e não circulante. Porém, a característica de um banco, ele tem um detalhe diferente das demais atividades, que é não ter uma produção, não ter um estoque. O que o banco faz? O banco trabalha com dinheiro. Então, quando nós olhamos aqui o balanço do Banestes, lá em 2020, ele registra aqui um ativo total, tudo aquilo que tem dentro do seu patrimônio, de 30 bilhões de reais. E desses 30 bilhões de reais, a maior parte sempre vai estar aqui no ativo circulante, que é o que movimenta o banco. 30 bilhões, 234 milhões, 99% do seu patrimônio é capital de giro. E nesse ano, o banco fecha com 2 bilhões de reais em dinheiro no seu caixa. E 27 bilhões 320 milhões é o dinheiro do banco que está circulando no mercado, emprestado para empresas, para pessoas físicas, também aplicado justamente para gerar a receita, que é o que vai fazer o banco prosperar. E os outros créditos aqui, outros valores a receber, que não sejam de operações com clientes, né? E em especial temos aqui também a figura dos tributos a recuperar. Então, nesse ano de 2020, o que o banco tem? Ele tem 27 bilhões 320 girando no mercado. Em 2021, o patrimônio do banco pula para 34 bilhões e o capital de giro vai para 33 bilhões 719, mantendo o volume altíssimo, 99,1% de capital de giro. Nesse ano, o Banestes tem em caixa 5 bilhões e meio e 27 bilhões e 300 em contas a receber dos seus clientes de aplicações e tudo mais, que são os seus ativos financeiros. Tá? Já para 2022, o banco vai para 36 bilhões e 800 e o capital de giro pula agora para 36 bilhões e 500, praticamente 99,1%. O volume de dinheiro em caixa 4 bilhões e 400 e de ativos financeiros 31 bilhões de reais. Já para 2023, o banco tem um patrimônio total de 41 bilhões e 400 e temos aqui 41 bilhões de ativo circulante, de capital de giro, 99,1%. Cai aqui o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão e 800 e nós temos aqui 38 bilhões de ativos financeiros. Essa queda do volume de dinheiro em caixa do banco não é preocupante, até porque não é da natureza do banco ficar com o dinheiro em caixa, porque não é ali que ele ganha dinheiro com o dinheiro circulando. Já em setembro de 2024, aí o banco ele recua, ele vem aqui para 37 bilhões e 400, com uma diminuição aqui no capital de giro que vem agora para 36 bilhões e 950, aumenta o volume de dinheiro em caixa para 9 bilhões e meio e reduz significativamente os seus ativos financeiros para 26 bilhões 381 milhões de reais. Tá? Já da onde que vem todo esse dinheiro que o banco opera? O dinheiro ele vem naturalmente do seu patrimônio líquido, que são os recursos do próprio banco, 1 bilhão e 600, e 28 bilhões e 845 vem de capitais de terceiros, o equivalente a 94,5%. Então é como se disséssemos aqui que o banco tem uma dívida de 94,5% de tudo aquilo que ele tem.
O número que parece assustador, na verdade não, porque dentro da atividade do banco, como a gente falou anteriormente, como que o banco trabalha? O banco trabalha através da abertura de conta de clientes, da atração de clientes para dentro do banco, que trazem o seu dinheiro para depositar em conta corrente, para aplicar no banco, e todos esses recursos viram uma dívida que o banco tem para com os seus clientes. Então, se nós formos num banco, abrimos uma conta e depositamos um determinado valor, o banco fica nos devendo esse valor. Então, ele tem uma dívida com os seus clientes. Bom, e o que o banco faz com esse dinheiro? Ele coloca aqui no caixa. E quando ele coloca no caixa, ele já sai tentando aplicar esse dinheiro ou tentando emprestar para alguém para cobrar os juros, as taxas e tudo mais e obter a sua receita. Então é natural que o banco tenha uma dívida alta com os passivos financeiros. Já no ano de 2021, a dívida total do banco 32 bilhões e 100, 94,6%, a maior parte da dívida sempre aqui, ó, passivos financeiros. Em 2022, 34 bilhões e 800 de dívida, 94,6%, 33 bilhões e 100 é justamente passivos financeiros. Fecha agora em 2023 com 39 bilhões de dívida, 94,9%, sendo que 37 bilhões e 706 passivos financeiros. E agora, em setembro de 2024, 35 bilhões e 200, 93,9% do seu patrimônio através de dívida, sendo que 33 bilhões e 330 é de passivos financeiros. Então, o que ocorre? Os clientes depositam ou aplicam no banco, o banco pega o dinheiro e coloca no caixa, tira o dinheiro do caixa e empresta para outros clientes. E tudo isso para gerar a receita de intermediação financeira. E aonde que nós vamos ver essa receita? Aqui na DRE, demonstração de resultados do exercício, quando lá no ano de 2020 o banco registrou aqui uma receita de 1 bilhão 589. Aí ele tem as chamadas despesas da intermediação financeira e tem o lucro bruto entre o que ele cobra dos clientes, taxa de juros e etc., e o que ele gasta para operar. E aí aqui nessa despesa operacional, o que nós temos? Folha de pagamento, aluguel de lojas, luz, água, enfim, tudo aquilo necessário para manutenção do banco. E aí sobra um resultado. Desse resultado, o banco tem que pagar os impostos sobre o lucro e sobra um lucro líquido de 276 milhões lá em 2020. Já para 2021, a receita do banco vai para 2 bilhões e 100. E aí nós temos aqui 296 milhões de lucro, o banco operando com uma taxa, uma margem líquida, né, de 36,7%. Já em 2022, as operações do banco, praticamente mais do que dobraram, foram para 4 bilhões 784 milhões e o lucro 345 milhões, uma margem de 7,2%. Já em 2023, a receita do banco vai para 5 bilhões 130 e temos aqui um lucro de 323 milhões. E agora, até setembro, em 9 meses, o banco já havia obtido uma receita de 3 bilhões e meio e aí um lucro de 311 milhões. Então, vejo que o banco ele vem mantendo aqui os 300 milhões de lucro, porém, o que nós observamos aqui? Que a margem, que foi bem melhor lá em 2020, 17, ela cai para 13, cai para 7, cai para 6, e agora a margem volta a subir para 8,9%. Naturalmente que dos bancos nós não trazemos aqui índice de endividamento, liquidez e tudo mais, por quê? O banco naturalmente ele tem que ter capacidade financeira aqui, caso um cliente queira o seu dinheiro de volta, sacar o dinheiro, o banco tem que ter esse recurso para repassar para o seu cliente. O endividamento dos bancos sempre é um endividamento alto e as margens são vistas aqui. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação do Banestes, ela vale patrimonialmente, o que quer dizer se valer patrimonialmente? Se nós pegarmos todo o patrimônio do banco, distribuíssemos para todos os seus acionistas, caberia a cada ação R$ 7,35, que é o valor patrimonial de uma ação. Porém, essa ação ela é comercializada por R$ 8,12 no dia da gravação desse vídeo. Então, ela é uma ação que ela é vendida por um valor superior àquilo que ela vale em termos de patrimônio, tanto é que aí nós temos um ágio medido aqui pelo PVP, preço por valor patrimonial, de 1,10. Quer dizer, há um ágio de 10% na venda das ações do Banestes. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 1,11, o que gera uma rentabilidade para o acionista com base no valor de mercado de 13,67%.
Em 2024, o banco distribuiu até agora dezembro 52 centavos por ação, o que também gera ali um yield de 6,40%. Temos ali um payout. O que é o payout? É o percentual médio do lucro que o banco geralmente distribui para os seus acionistas, e esse payout ali fechou em 47,91%. Preço barra lucro 7,32, quer dizer, um pouco mais de 7 anos para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. E o free float do Banestes, nas ações ordinárias 7,52% e nas ações totais 7,63%. O que quer dizer esse free float? Se nós olharmos esse quadro que eu apresento para vocês, você vai ver ali que o Estado do Espírito Santo, ele detém 92,37% de todas as ações do Banestes. E aí sobra, girando livre no mercado, 7,63% das suas ações totais, né? Então, vejam que há um volume muito baixo de ações circulando livremente no mercado, fora da mão dos controladores. Então, a maior parte da ação está na mão dos controladores e sobra ali um volume muito baixo de ações girando no mercado, tanto nas ordinárias quanto nas preferenciais, razão pela qual há uma certa dificuldade para comprar e para vender as ações do Banestes. Tá? E o tag along do Banestes 100%, quer dizer, se o Banestes for vendido, há uma garantia de que o acionista minoritário terá o mesmo tratamento do majoritário. E também o índice da Basileia, ele mede ali qual é a segurança que o banco opera, que fecha ali com 14,1%. O que quer dizer esse 14,1%? Que de todas as operações que o banco trabalha, no mínimo 11% tem que ser bancadas com o capital próprio. E no caso do Banestes, 14,1%. Então ele está bem acima do mínimo exigido pelo Banco Central. Já nesse quadro aqui, temos também extraído lá do Status Invest como que vem se comportando o valor das ações do Banestes, e tomando como base aqui a ação ordinária, quando lá no finalzinho de 2019 ela sai ali na faixa de R$ 4,90, chega a bater em R$ 6,00 no começo de 2020, vem a pandemia, ela despenca e volta ali para a faixa dos R$ 4,00. E naturalmente que passa ali por algumas oscilações, mas sempre lateralizado ali na faixa de R$ 4,20, R$ 4,30. Quando vai chegando aqui, já no finalzinho do ano de 2022, ela começa a disparar. E aí ela dispara e entra em 2023 vivendo seu melhor momento. Quando ela chega ali na faixa de R$ 8,60, na metade de 2023, quando vai se aproximando de 2024, sobe mais ainda e chega ali na faixa de R$ 9,00. E aí, durante o ano de 2024, ela vai, claro que algumas oscilações para baixo e para cima, mas sempre trafegando ali na faixa de R$ 8,50, R$ 9,00, e agora chega nesse finalzinho de 2024, uma cotação aqui na faixa de R$ 8,12. Então, por aqui você vê quando que as ações do Banestes tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações do Banestes S.A. Então, conhecido e analisado mais uma empresa, ou no caso aqui, o Banestes, do Banco do Estado do Espírito Santo. Então, agora você já sabe como que funciona. E como a gente falou anteriormente, toda a questão dos bancos e toda a questão da contabilidade, de uma forma geral, ela segue uma padronização. Então, todas as entidades, públicas e privadas, elas têm que seguir ali uma padronização, que é justamente ativo, passivo, ativo circulante, não circulante, passivo circulante, não circulante, patrimônio líquido, enfim, todos eles seguem. E o que vai mudar, naturalmente, são as características. E, naturalmente, que todo o processo de interpretação dos números, ele é basicamente o mesmo, né? Então, nós seguimos ali praticamente o mesmo padrão, razão pela qual todas as planilhas que você acompanha aqui no canal, você vê que todas elas vêm no mesmo formato. Por quê? É uma padronização, inclusive, da interpretação, para que a gente possa interpretar todos de forma igual. Portanto, o que eu quero dizer com isso? É que quando você aprende análise de balanços pelo seu padrão, você vai conseguir entender, analisar, né, balanço de todas as empresas da mesma maneira. Então, o importante é a gente, pelo menos, entender a primeira vez que faz uma análise de balanço, aí, naturalmente, que toda essa análise, esse processo, ele acaba se replicando para todos os demais. E se você quiser conhecer como que funciona todo esse processo de interpretação e como que nós buscamos as informações para fazer essa interpretação, é muito simples. Inclusive, nós temos os nossos cursos lá na plataforma Hotmart de análise de balanços e também de valuation, onde você vai poder entender o que os números das entidades querem nos contar. E a partir daí, nós podemos verificar quais as empresas
que vão melhor ou não, para escolhermos as melhores empresas na hora de investir. Por quê? Investimento não é aposta, investimento é algo que você faz com conhecimento, com sabedoria. Investimento é algo que nós fazemos com cuidado, por quê? Porque temos que minimizar riscos e ampliar as possibilidades de retorno. E todo esse investimento ele é feito justamente para a construção de patrimônio. Então, quando se fala que você vai ficar rico, não é bem assim, né? Investimento pode até ficar rico, a gente torce para que isso ocorra, porém, a ideia do investimento é construção de patrimônio. E quando vai construindo patrimônio passo a passo, gradativamente, aos pouquinhos você forma toda essa reserva financeira que, num determinado momento da sua vida, vai lhe proporcionar uma vida melhor e uma vida mais digna, já que vai chegar um determinado momento onde nós vamos nos aposentar e vamos viver de uma aposentadoria, e aí naturalmente que precisamos ter uma complementação de renda que nos dê essa tranquilidade lá na frente. Então, investimento é algo que se faz com cuidado. O canal Silas Negro procura sempre repassar as informações para que você possa sempre saber aonde investir, saber no que você está investindo, investindo com consciência e, consequentemente, aos pouquinhos ir construindo seu patrimônio que lá na frente venha a suprir, né, as suas necessidades e venha poder lhe dar uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.